Vamos lá, vamos continuar. O Instagram tá querendo me derrubar, mas eles não vão me derrubar, tá? Agora que eu ia entrar direto no conteúdo, eles encerraram a live. Então, eu tenho 1 hora para compilar muito conteúdo para vocês. Eu preciso que vocês anotem alguns conceitos para não ficarem muito perdidos, tá? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da natureza da inteligência emocional, tá? A gente vai falar que inteligência acadêmica pouco tem a ver com a nossa vida emocional. Eu vou te falar também que a inteligência emocional, o que ela tem a ver com o nosso destino, principalmente, né, dentro da vida e da profissão. A gente vai comparar essas duas inteligências rapidamente para lembrar sobre o emocional e sobre o racional. Eu vou te falar da vantagem que é você dominar esse tipo de inteligência. Eu vou te dar exemplos de outras inteligências, tá? Porque a gente tem que ter a visão que há inteligências múltiplas, não só racional e emocional, mas você vai ver que há outros tipos de inteligência e que você vai conseguir até visualizar que muitas outras pessoas percorrem por um outro caminho, tá? Por um outro tipo de inteligência. Não que elas não vão usar a inteligência emocional, mas que elas se destacam muito mais dentro das suas vidas, né, profissionais, por outros tipos de inteligência. A gente vai diferenciar um pouco aí emoção e sentimento, que as pessoas fazem uma certa confusão. Eu vou te dar aí os 5 domínios para você adquirir esse tipo de inteligência. Eu vou falar para você também questões que ajudam, né, no autoconhecimento, que é um domínio que você tem que ter para desenvolver a habilidade da inteligência emocional. E o resultado desses 5 domínios eu vou te falar também, que eu já até anotei ali no quadro. Eu anotei que quando você desenvolve os 5 domínios, o resultado é você ter maior flexibilidade nos relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles na sua vida pessoal. Isso quer dizer que você terá sucesso, né? Você será recompensada aí por relacionamentos mais harmoniosos, por relacionamentos mais, como é que eu vou te dizer, mais felizes, né? Então, a felicidade está contida em a gente se relacionar bem. Então, tudo isso são resultados maravilhosos quando você domina esse tipo de habilidade, tá certo? Eu vou também denominar a inteligência emocional pelo viés do ego. Eu não sei, eu não vou adentrar muito dentro do ego, mas você tem que saber um pouco sobre o que é o ego, tá? Você tem que saber pelo menos superficialmente, depois se você quiser pesquisar, porque eu não sou a pessoa mais habilitada do mundo para estar falando de ego aqui. Mas eu vou te dar um parâmetro, por que você precisa balizar o ego para poder ter um bom desenvolvimento aí da habilidade da inteligência emocional. Tá bom? E por fim, a gente vai fazer uma comparação entre homens e mulheres de grande quociente de intelecto e de grande inteligência emocional. Eu vou pegar essa comparação entre homens e mulheres para vocês verem como é que é um homem e uma mulher com QI alto, como é que é um homem e uma mulher com a inteligência emocional alta, tá? Para vocês verem bem a diferença e entender que na vida a gente tem que, ter essa maleabilidade de balizar e de ponderar para poder atuar melhor, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Eu quero que vocês entendam, primeiramente, eu queria que vocês lembrassem da aula passada, porque eu dei o exemplo do meu filho nessa questão que eu vou tocar aqui agora. Nessa questão que eu vou tocar aqui agora é para te convencer que a inteligência acadêmica, aquele sucesso na vida acadêmica não tem a ver com sucesso na sua vida emocional, né? Então, o que a gente pode entender? Que, por vezes, a gente pode encontrar pessoas com altos níveis de QI, mas que elas são muito pouco habilidosas em governar suas próprias vidas particulares. A gente também pode encontrar pessoas com QI alto e mal sucedidas. Eu não estou dizendo aqui que é uma regra, mas que acontece.
Porque por vezes a gente vê, às vezes, um cara muito bem sucedido, que estudou muito, que trabalha numa grande empresa, aí de repente você até quer performar igual o cara, mas você nem sabe dos bastidores da vida do cara. Entende? Essas são exceções à regra, mas existem. Eu quero que você entenda que existe. E aí, o que aconteceu com o meu filho, né? Que eu dei o exemplo na aula passada. Ele estava tendo uma dificuldade de aprendizagem na escola e com a pandemia a gente começou a dar aula para os nossos filhos. Eu não fui diferente, comecei a dar aula para ele também. Aí percebi que ele estava com mau desempenho numa certa matéria e que não era bem porque ele não sabia, né? E aí eu, desconfiada, levei ele na neuro. Quando eu cheguei na neuro, a neuro passou altos testes lá, altos exames, e aí não tinha nada de errado com o cérebro dele, ok? Outro exame, já um exame mais longo, uma bateria de testes, como se fosse um teste de QI, só que voltado para o lado, esse tal do teste neuropsicológico, né? O que apontou o resultado desse teste? Que ele tinha até um QI acima da média. Então, o problema dele não era intelectual, tá? Mas deu um pouquinho, um leve déficit de TDAH, né? Deu um leve transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, Só que ele não tem a parte hiperativa, ele tem mais a parte de atenção, foco e concentração, ok? Ah, Danilo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade na área acadêmica ou na área profissional e nada tem a ver com ela ser inteligente ou não. Às vezes tem a ver com o lado de emoções dela não saber lidar direito com as próprias emoções, de não reconhecer os próprios sentimentos, um pouco de falta de autoconhecimento, né? Então, pasme se quiser, o QI determina apenas 20% de sucesso na vida profissional. Oi, Lorena, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Tá? O QI determina apenas 20% do sucesso na vida profissional, enquanto 80% fica a cargo de outras forças, de outros atuantes da vida, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse nível de intelecto, ele é um velho conhecido nosso, né? Mas a inteligência emocional é algo recentemente, novo, é algo que veio, que tem pouco tempo de estudo, e agora que a gente começou a prestar atenção nele. Por quê? Porque vai ser uma habilidade necessária nessa nova era, né? Nessa nova era que a gente está entrando, século XXI, era de não sei o que, depois pandêmico, a gente vai precisar dessa habilidade. Essa habilidade foi cotada como top 10 de necessidade entre os profissionais de todos os ramos, tá? Então, é muito inegável que, como eu falei na aula passada, eu sou a favor de dar aulas de inteligência emocional nas escolas, porque com essa habilidade ia evitar muitos conflitos. É uma habilidade muito poderosa. Às vezes, a inteligência emocional é até mais importante do que o próprio QI, tá? E te digo mais, pessoas com alto rendimento acadêmico ou com alto rendimento profissional, né, nos mostram que elas se dão muito bem no sistema, né? Elas têm boa desenvoltura lá no sistema. O que é sistema, Danilo? Sistema socioeconômico, sistema cultural, sistema educacional, sistema. Ok? E elas podem até mostrar um pouco de falta de tato para superar inconstâncias, fragilidades da vida, desequilíbrios. Ok? Então, ignorar a inteligência emocional, gente, é ignorar a sua capacidade de prosperar nessa vida. Danilo, por que você acha que eu preciso de inteligência emocional para cuidar? Criatura do céu, preste atenção. Você lida com seres humanos.
Essa é uma habilidade que a gente precisa demais, porque a gente sempre encontra seres humanos muito, muito diferentes da gente, diferentes culturalmente, diferentes em termos de crença, diferente em termos de ambiente, diferentes em termos educacionais. Então, para você se sair bem, entrar e sair bem de um local, uma casa ou uma ILPI, ou sei lá onde você vai prestar serviço, ou até próprias cuidadoras familiares, né, para lidar com seus entes queridos, né, com alguns tipos, né, de doenças mais difíceis de lidar, elas têm que ter uma resiliência muito grande, elas têm que ter uma paciência muito grande, elas têm que saber reconhecer as emoções que elas estão sentindo, elas têm que saber ter a habilidade também de se afagar, de se acolher. Eu era uma pessoa que me cobrava demais, eu era dura comigo, eu não pedia ajuda. Tudo isso por falta dessa habilidade, de desenvolver essa habilidade. Então eu te digo, se você fez o curso de cuidadora, ou se você é cuidadora familiar e não tem o curso, né, e só usa a habilidade emocional para lidar com o seu paciente, está errado, tem que balizar. Porque o domínio técnico, ele é importante, ele não é mais importante do que o domínio emocional. Tá tudo aqui. Há muitos caminhos de sucesso na vida. Inclusive a do intelecto bruto. Inclusive a do domínio técnico. Mas sem dúvida nenhuma, eu te digo com toda a minha expertise, a inteligência emocional leva você numa vantagem assim na vida, no campo da vida. Em geral. Eu queria dar um exemplo para vocês agora daquelas pessoas que trabalham na área de TI de uma empresa. Vocês já perceberam? Pessoas que trabalham na área de tecnologia da informação, de programação de software, de computadores, até mesmo quem trabalha com números, né, que é estatístico, bancário, sei lá. Vocês já perceberam que elas não são, dentro das empresas, elas são vistas como não afeiçoadas muito a lidar com gente? Vocês já perceberam? Eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas perceberem uma falta de maleabilidade emocional, porque essas pessoas, elas são tão analíticas, racionais, né, técnicas por personalidade, que elas não sabem lidar direito com aquele repertório emocional humano vasto e incrível, né? É desgastante para elas. O mundo desses caras é número, soluções, objetivo, é coisa previsível, é concreto, né? Nada tendo a ver com o mundo subjetivo das relações humanas. Entendem? Então, assim, eu não sei mais, sinceramente, gente, eu não sei mais o que eu preciso fazer para convencer vocês de que essa é uma habilidade muito, muito, muito necessária. Tá? Eu queria que vocês lembrassem dos dois cérebros, das duas mentes. A gente tem o lado do sistema límbico, que inclui aí o cérebro reptiliano, que é mais a parte instintual e emocional. E nós temos o outro cérebro, né, que inclui o neocórtex, que é a parte racional. Tá? Então a gente tem que ter uma visão bem clara do que é uma mente bem treinada. É uma mente que ela sabe dar a resposta adequada. Tá? Então, esse cérebro límbico, ele funciona como uma âncora. Ele tem acesso a todo o repertório emocional, toda a nossa memória emocional, ok? E esse cara vai dar as reações mais instintivas possível. Aí vem o neocórtex e baliza e equilibra para que a gente tome aí, se direcione a decisões mais corretas,
Então, entenda que esse processo exige treino. A gente precisa reconhecer, a gente precisa direcionar, a gente precisa tomar a decisão correta e a gente precisa se proteger de manipulações. Principalmente as manipulações que a gente faz com a gente. Principalmente. Tá? Porque a gente tende muito a decidir pelo julgamento e não pelos fatos. E aí, como é que faz? Agora eu te digo, vocês sabem quais as vantagens de se ter essa habilidade desenvolvida? Quando você sabe dosar o límbico e o neocórtex. Eu falei na aula passada, te dá mais satisfação na vida, te dá mais eficiência, te dá mais clareza, te dá mais produtividade, te dá mais concentração, te dá mais decisões assertivas e definitivamente, gente, esse tipo de inteligência é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu, quando comecei a treinar isso, eu me sentia cansada. E eu fui descobrir que, estudando mesmo, tá? Que a gente, por dia, eu acho que a gente toma mais de 30 mil decisões. Você precisa decidir. Isso quando a gente está consciente no estado de presença, tá, gente? A gente toma mais de 30 mil decisões num dia. E quando eu fiquei alerta por muito tempo, decidindo o que era, né, melhor para mim, baseado em fatos, não em julgamentos, eu me senti muito cansada. Parecia que meu cérebro tinha sido sugado. Gente, a gente tomar mais de 30 mil decisões num dia é muita coisa. Tá? Eu acabei pesquisando outras inteligências, porque não pode ser que a gente tenha só racional e emocional, né? Vocês conhecem pessoas, por exemplo, que têm múltiplas outras inteligências. Inclusive, eu me categorizei aqui, por exemplo, vou te dar vários tipos aqui para você ver se você conhece alguém assim, tá? Ou se você se enquadra nisso aí. No meu caso, eu me enquadrei na parte de comunicação e linguagem. Existe uma inteligência, assim, dentro das inteligências múltiplas, existe uma inteligência que é totalmente voltada para comunicação e linguagem. Eu amei. Eu falei, eu tô aí, eu tô nessa aí. Mas tem gente que tem mais aptidão, por exemplo, para inteligência musical. Ok? Tem gente que tem mais, que é mais voltado para inteligência visoespacial. Entende? Tem gente que tem uma visão de uma inteligência mais voltada para o intuitivo. Não tem aquelas pessoas que são viajandonas? Eu sou um pouco assim, mas eu não demonstro muito aqui nas redes sociais. Tem aquela inteligência que é voltada para o físico esportivo, né? Nossos atletas queridos, por exemplo, que disputam aí as Olimpíadas e, né, os competidores da área do futebol, de todos os esportes. Tem inteligência, por exemplo, lógico-matemática. Tem muita gente que é voltado para esse tipo de inteligência, né? Então você tem que pegar uma inteligência, gente, desenvolver. Aquela que você tiver mais aptidão. No meu caso, eu precisei da habilidade da inteligência emocional para poder me fixar como cuidadora dentro das casas das pessoas, porque quando eu acabei de me formar, eu ficava pulando de casa em casa, eu não entendia o porquê. Era a falta desse tipo de habilidade, porque a técnica eu sabia. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente pode transmitir um certo tipo de inteligência para as nossas emoções. Então, se você é muito emocional, você pode fazer com que as suas emoções ajam a seu favor. A racionalidade, ela passa a ser guiada, né? E ela pode ser gerada pelos sentimentos. Por exemplo, na nossa profissão de cuidadora de idosos, a gente usa muito a empatia,
a compaixão, né? A gente usa sentimentos, por exemplo, como a fé, a esperança, a devoção, o amor. Qual foi a cuidadora que nunca falou, eu cuido por amor? No meu início eu não cuidava por amor, não. Eu cuidava para sustentar meu filho mesmo. Depois que eu fui descobrindo o meu propósito. Tá? Então, esses tipos de sentimento nos remetem a grandes ações. E o racional, às vezes, nem se mete muito nisso. Ele só planeja, concatena e tal, analisa, mas esses sentimentos, geralmente, a gente deixa a gente se guiar por eles. E a gente acaba tomando ações incríveis, baseado nesses sentimentos, né? Então, esses sentimentos, por exemplo, nos guiam a caminhos altamente satisfatórios. Concorda comigo? Então, mais uma vez aqui eu preciso destacar. Eu quero deixar bem claro que existe uma grande diferença entre sentimentos e emoções. Gente, sentimento e emoção não é igual. E como é que você vai saber a diferença entre sentimentos e emoções? Anota essa. Você vai pegar, quando você sentir, reconhecer em você algo que você está sentindo. Não é para rotular nada não, mas sente primeiro. Se pergunta se isso que você está sentindo é algo passageiro, é algo efêmero, se é algo volátil. Se pergunta. Se for, como por exemplo, a raiva, a paixão, isso é uma emoção, ok? Guarda no bolso. Agora, se você perceber que você está sentindo é algo duradouro, que você vai sentir ontem, hoje e amanhã, ou para sempre, é algo que perdura, é algo que vai além do nosso, né, do tempo, isso é um sentimento. Vocês entendem? O sentimento tem peso, não é algo volátil, como o amor, a fé, a esperança, a devoção, a compaixão, que tanto nos guia para fazer esse trabalho maravilhoso que a gente faz. Entende? Então, vocês precisam perceber o que é fugaz, o que é passageiro, efêmero, colocar no bojo das emoções, e vocês precisam saber o que tem peso, o que é algo atemporal. Como o caráter, por exemplo, não é um sentimento, mas é algo que é duradouro, sabe? É uma coisa que tá com você e vai para sempre. Caráter, eu acho que é um valor ou um princípio. Minha mãe vai saber dizer melhor, porque... Mas eu sinto que é algo que você já nasce. Não é algo que passa, hoje eu tenho caráter, amanhã eu não tenho mais. Concorda comigo? Então, vocês precisam ter esse tipo de percepção. Isso vai ajudar vocês a tomar melhores decisões, tá certo? Então, como eu estava dizendo antes, nossas emoções, elas podem ser extremamente inteligentes. Nossos sentimentos também podem ser extremamente inteligentes. A gente pode trazer racionalidade para esse emaranhado, para esse repertório emocional todo que a gente tem, né? Como humano, que somos intensos. E aí eu preciso que você domine 5 coisas. Isso eu vou precisar que você anote. Anota. Papel e caneta agora. Você vai precisar dominar 5 coisas para adquirir esse tipo de inteligência. A primeira coisa delas eu anotei lá. Eu vou tirar um print desse quadro depois para postar. A primeira coisa delas, e eu acho a mais importante, é autoconhecimento. Tá? Danile, o que é autoconhecimento? Acho que vocês se lembram, né? Eu achava até que era uma frase bíblica, mas não é. Se lembra da frase, conhece-te a ti mesmo? Eu achava que era uma frase da Bíblia.
mas eu descobri que é uma frase bastante conhecida no campo da filosofia, ok? Não se sabe quem disse, não se sabe o autor dessa frase, mas há vários autores aí que atribuem essa frase a um sábio chamado Tales de Mileto, e também afirmam que essa frase foi dita por Sócrates, Heráclito, Pitágoras, mas ela é aí dessa galera, tá? Só para você entender. Essa frase resume a importância do autoconhecimento, gente. Olha só, desde quanto tempo tem isso, gente? Nem sei de quando é o Sócrates, de quando é o Pitágoras, há muitos anos, né? E essa frase resume isso. A importância do autoconhecimento para você conhecer as suas próprias emoções. Como é que você vai reconhecer o que você está sentindo se você não se conhece? Me diz. Como? Né? Então, essa frase, conhece-te a ti mesmo, está escrito lá na entrada do templo de Delfos. Olha só como é importante. Levem isso a ferro e fogo. Esse templo de Delfos foi construído em honra ao Apolo, deus grego do sol, da beleza e da harmonia. Bonito isso, né? Então, a frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Quando você conhece a si, você se torna um ser de excelência. Eu ia falar um ser imparável, mas imparável ninguém é, né? A gente tem que parar. Parar para descansar. Mas quem virar essa chave do autoconhecimento vai ter virado tudo. Tá? Segundo, não, vou te dar uma dica aí para você, para te ajudar a desenvolver seu autoconhecimento, tá? Então, 5 questões que você precisa para desenvolver seu autoconhecimento. São 5 perguntas que você tem que se fazer. Então, se você quer saber sobre você realmente, né, virar essa chave do autoconhecimento, você tem que responder para você o que te desperta o sentimento de felicidade, em primeiro lugar. Tem coisas que é difícil de responder, né? A segunda pergunta que você tem que se fazer é: você consegue observar seus pontos fortes e fracos? Será que você realmente sabe suas fraquezas e suas fortalezas, suas vulnerabilidades? Terceiro lugar, você tem que se perguntar: você sabe identificar seus padrões de comportamento? Isso é difícil, gente. Você sabe identificar seus padrões de comportamento? E quarta pergunta: que percepção as outras pessoas têm de você? Será que você sabe? Quinta e última pergunta para você desenvolver aí seu autoconhecimento. Você já notou se você se alimenta de crenças limitantes que podem sabotar o seu desenvolvimento? Então, para você virar a chave do autoconhecimento, você precisa responder essas 5 perguntas, tá certo? Segundo domínio que você precisa para desenvolver a inteligência emocional é a autoconsciência. Danile do céu, você falou autoconhecimento, autoconsciência não é a mesma coisa, não? Não é não. Sinto te dizer. Outro termo para autoconsciência é atenção plena, ou o que chamam aí fora de mindfulness, que é aquela capacidade de você se tornar objeto da própria atenção. Então, eu estou sempre me reparando dentro das minhas escolhas. É como se eu pudesse observar a mim mesmo atuando. Atuando na vida, atuando na profissão, atuando na minha maternidade, atuando em qualquer lugar. Tá? Ser autoconsciente, pessoal, envolve estar ciente dos diferentes aspectos de ser você, tá? Essa capacidade faz a gente monitorar nossas emoções, nossos pensamentos de momento a momento. É isso que eu estava falando, que outra hora aí que dava por dar muito trabalho, gente.
a gente se conhecer, a gente se observar. A autoconsciência é a pedra angular da inteligência emocional. Se você não tiver isso, sinto muito, meu amor, vai ficar reprovada nessa matéria aí, tá? Então, eu vou te dar aí também um bizu, um pulo do gato, 4 passinhos para você desenvolver sua autoconsciência. Primeiro, não dispensar o autoconhecimento que eu falei lá, que era a primeira chave, o primeiro domínio para você desenvolver inteligência emocional. Segundo, entender a diferença entre autoconhecimento e autoconsciência, tá? Você tem que saber diferenciar, ok? Terceiro, aprenda a refletir antes de agir ou falar: ai, Danilo, isso é muito difícil, quando eu tenho um problema já quero sair quebrando tudo. Calma, conta até 10, respira fundo 3 vezes, deixa o seu neocórtex agir, planejar, analisar, balizar, monitorar, dar aquela equilibrada, para depois você fazer alguma coisa. E quarto, à medida em que você aprende sobre inteligência emocional, você tem que já ir colocando em prática. Então não adianta, como eu falei na aula anterior, não adianta você vir aqui aprender comigo e chegar durante a semana e não fazer nada. Não se observar, não ficar em estado de presença, não entender que decisões são melhores para você, continuar agindo, sendo marionete das suas emoções, não se conhecer melhor, não entrar em contato com você mesmo. Não vai adiantar. Tem que colocar em prática. Eu passo o dever de casa para colocar em prática, tá? Vamos lá para o terceiro domínio que você precisa para desenvolver a habilidade da inteligência emocional. Você precisa reconhecer um sentimento quando ele ocorre. Às vezes você tá assim no meio do dia, tá sentindo uma coisa ruim no coração, fala assim: ai, tô sentindo uma raiva de tal pessoa. Que nem outro dia vieram no meu WhatsApp. Não, minto, eu tava vendo os status das pessoas, aí tinha um conhecido meu que tinha postado: estou triste, não sei nem o porquê. Ou seja, ele reconheceu um sentimento. Aí o que eu falei pra ele? Oi, tudo bem? Quer conversar? Se acolhe. Reconhece o que você está sentindo. Não fica questionando, nem racionalizando esse sentimento ou essa emoção momentânea. Só se permite, deixa que esse sentimento traga a informação necessária que você precisa para entender ele melhor. Ele se acalmou. Ele falou que eu ajudei muito ele, porque ele estava realmente com pensamentos borbulhantes naquela hora, naquele momento. E às vezes as pessoas querem tomar uma atitude na hora que o sentimento ocorre. E não, só reconhece primeiro. Se dê esse tempo. Tá? Quarto domínio que você precisa para desenvolver inteligência emocional. Capacidade de controlar seus sentimentos a cada momento. Ou seja, o autocontrole é algo importante para você não sair igual Tasmania, quebrando tudo, igual um tufão, levando tudo que vem pela frente igual um trator, tá? Então, o autocontrole é importante. E essa capacidade que eu acabei de falar, que eu tive com o meu amigo, que eu ensinei ele a se abraçar, a se confortar, a se permitir ser vulnerável, que de vez em quando tá tudo bem você se sentir triste e não saber o porquê. Né? O mundo aí tá todo cagado de pessoas desequilibradas emocionalmente. Às vezes essa tristeza do outro até pega na gente. Às vezes a gente nem tá triste, mas a gente absorve alguma coisa do outro, né? E quando a gente absorve alguma coisa do outro e ao invés de ser filtro vira esponja, acabou, simplesmente a gente fica fadado a estar sentindo o que o outro tá sentindo. E é isso que eu vejo muitas cuidadoras fazendo. Chegam no plantão, o paciente está ruim, os familiares estão ruins, elas funcionam como verdadeiras esponjas, vão para casa com aquele sentimento ruim. Elas não deixam aquilo no plantão, elas não filtram aquilo, elas entram num estado de empatia ao invés de entrar num estado de compaixão para continuar sendo instrumento de cuidados.
E elas chegam em casa mal e manda no grupo das cuidadoras assim, ai, eu tô me sentindo ruim porque o meu paciente está em depressão, porque os familiares não sabem o que fazer. Minha amiga, e aí, você vai se paralisar por conta disso? Vai entrar em depressão junto com o idoso? Como é que você vai continuar cuidando dele? Tá certo? Então, quando você sentir alguma coisa, você se conforte. Se livra um pouco dessa ansiedade, de consequências do fracasso. Não é nada culpa sua, você faz parte do processo. E como parte do processo, você tem que ir em busca das soluções. Então, se permita sentir, se permita se confortar também, porque ninguém é de ferro, muito menos você. Se permita sentir aquilo, identifique e veja que informação esse sentimento quer te trazer. Que essa informação vai ser de grande valia para você buscar ajuda. Tá certo? Então, esses são os 5 domínios que eu anotei ali. Eu vou tirar print daquela tela ali. Vou repetir os 5 domínios, tá? Para dominar a inteligência emocional. Oi, Bárbara. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Bom te ter por aqui. Ah lá, ó. É o autoconhecimento, tá? A autoconsciência, que é a pedra angular do desenvolvimento da inteligência emocional. O reconhecer um sentimento quando ele ocorre, muito importante. O autocontrole, tá? De momento a momento você tá sentindo aquilo e perceber aquilo sem explodir, sem sair quebrando tudo igual Tasmania. E a capacidade de confortar-se, porque você também tem essa capacidade de se acolher, de não ser dura consigo mesmo, de não se cobrar tanto. Eu vejo que as mulheres, elas se cobram demais. E eu vejo também outra crueldade, mulheres cobrando outras mulheres de uma maneira muito dura, muito rude. Como se a gente não pudesse errar. Com os homens não é assim, não. Os homens têm uma camaradagem entre eles que eu acho de uma... Cara, eu falei, cara, eu quero ser igual ao homem nesse nível, assim, de amizade, de camaradagem, né? A mulher não, a mulher é dura, a mulher ela se cobra, ela cobra os outros, ela, né, aquela perfeição. Não, gente, vamos ser mais leve, a vida precisa ser leve, já tá tudo muito duro, né? Como eu te falei, a sociedade já tá muito cagada emocionalmente, a gente precisa dar uma maleabilidade para essas coisas, para os relacionamentos, né? Então, o resultado desses 5 domínios para desenvolver sua habilidade, né, de inteligência emocional resulta nisso que eu falei lá no começo da explicação. Ela te causa flexibilidade nos relacionamentos. E aí fica maravilhoso. E aí você consegue sucesso na vida, sucesso nas relações, sucesso em tudo quanto é área, qualquer campo que você atuar. E assim, veja bem, pessoal, o QI, que é um velho conhecido nosso, né, o intelecto, o quociente de intelecto, ele não é uma habilidade oposta à inteligência emocional, tá? Elas são distintas, elas são diferentes, elas são independentes, mas elas não são opostas, elas não brigam entre si, tá? E a gente só tem que entender como que a gente vai fazer para balizar isso, porque é uma gangorra, entende? A gente não pode pesar a gangorra só para um lado, porque senão dá ruim. E infelizmente o QI a gente tem como contar, mas a inteligência emocional a gente não tem testagem, né? Foi como eu falei, com meu filho eu tentei testar. Mas o QI dele deu um pouco acima da média, né? Levemente acima da média. E a parte de cognição deu um pouco de déficit de atenção e concentração e foco, tá? Mas emocionalmente falando, o que eu, mãe, pude sentir? Ele tinha uma insegurança em dar respostas quando era a parte de português, matemática. Ele era inseguro de mostrar aquilo que ele sabia. E aí eu tive que fazer uma reflexão pessoal. Eu, como mãe, aonde eu estou errando de não estar passando segurança emocional para o meu filho, já que ele é cuidado por mim desde pequeno?
Agora pela avó, com a ajuda da avó, mais perto, ela sempre ajudou, mas agora ela está mais próxima, né? Então, aonde houve aí a minha contribuição? E aí eu pude ajudar ele melhor. Eu pude também desenvolver a minha própria segurança como mãe para poder passar mais segurança para ele, né? A gente acaba contagiando as pessoas quando a gente adquire uma nova habilidade, tá? E outra coisa que vocês têm que entender, que a inteligência emocional, ela precisa desses domínios aqui todos, tá? Principalmente da autoconsciência, que é o pilar, né, desses domínios, tanto a autoconsciência quanto o autoconhecimento. Mas vocês têm que entender também que a inteligência emocional, ela é... Eu até anotei aquilo lá, ó. Não dá para enxergar, mas eu vou tirar print. Pode deixar que eu vou postar. Ela é igual à maleabilidade do ego. Eu não vou aprofundar em ego aqui, porque eu não sou uma pessoa capacitada para falar de ego, tá? Ego é um conceito muito complexo. Mas dentro lá das teorias do Freud, lá desse povo aí da psique, tem o ID, o id, né? O ego e o superego. Eu tô falando desse do meio, do ego. O id é a parte mais instintual. O superego é a parte mais dos nossos valores éticos, morais, né? E o que o ego faz? O ego, ele se caracteriza por defender a nossa personalidade. Por defender aquele nosso eu que a gente conhece bem, tá? Então ele age de acordo com os valores morais, que é o superego, ele age de acordo com os instintos, mas sem deixar os nossos próprios desejos de lado. E você tem que saber, ter essa maleabilidade do ego, porque senão a gente fica escravo do nosso ego, e o nosso ego é birrento. Ele é birrento, ele é mimado, pessoal. Entende? Então ele busca satisfazer as necessidades do id, que são as nossas pulsões e os nossos instintos, sem extrapolar os valores morais, que é o superego, os valores éticos e tudo mais, que é aquele eu ideal, né? Aquele eu adequado a costumes, valores, blá, 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 blá. E ele faz tudo isso satisfazendo os próprios desejos daquela personalidade que a gente entende que a gente é. E a gente veste essa personalidade. É com essa personalidade que você vai trabalhar, é com essa personalidade que você vai pra academia, é com essa personalidade que você vai se relacionar com seus amigos. Você veste lá a tua máscara, bota a roupinha, né? Veste lá, quando você veste o jaleco, vai dizer que quando você veste o jaleco é você pura, em essência? Conta pra mim. Claro que não. Você está travestindo você para ir atuar, seja profissionalmente, seja... Só quem conhece você é você mesmo no seu íntimo, quando você está em casa sozinha, quando tem silêncio, quando você entra em autorreflexão, quando você entra nessa autoconsciência, nessa atenção plena, nesse mindfulness. Só quem conhece você é você. Ninguém aqui fora te conhece. Ou vocês acham que nesse tempo todo que a gente está junto, vocês conhecem a Danile? Para pensar. Você acha que eu sou tudo isso que eu mostro aí nos stories? Nos stories minha vida é linda, perfeita, maravilhosa. E fora dos stories, será que eu tô bem? Gente, eu sou uma buscadora, gente. Eu tô sempre buscando a minha melhoria. Tô sempre me buscando desenvolver. Quanto tempo de live que eu nem sei? 45 minutos. Ah, então vamos pro encerramento? Vocês entenderam mais ou menos esse lance do ego? O inteligência emocional é igual à maleabilidade do ego. Cuidado com o ego, que o ego é a tua persona. Teu ego defende essa persona. Se você não souber ser maleável, teu ego te domina. Ele vai falar para você fazer todos os desejos que ele quer. Ele fica birrento. E você, em essência, pode até sumir.
Então, cuidado aí com o ego, tá, pessoal? Vamos para a parte final aqui do conteúdo. Eu quero que vocês entendam um pouco, para vocês poderem comparar. E depois vocês vão entender como fazer esse equilíbrio, né? E eu quero que vocês pratiquem o dever de casa. Quando vocês verem alguém na rua, vocês vão falar assim: ih, esse aí tem mais QI alto. Ih, esse aí tem mais inteligência emocional. Ih, esse aí tá desequilibrado. Vocês vão conseguir reconhecer. E vão também praticar em vocês o que é que pode estar faltando, o que é que pode estar sobrando. Tá certo? Então, vamos começar com os homens, a brincadeira? Só pra gente... Rapidinho, vou mostrar aqui a tela pra você. Eu fiz esse comparativo, ó. Não sei se tá dando pra enxergar. Então, fazendo uma comparação aí entre as pessoas de alto nível QI e de alto nível de inteligência emocional, tá? Só pra gente comparar um pouquinho. Os homens, eles são um pouquinho diferentes, tá? Das mulheres. Preste atenção. Homens de QI puro, como é que eles são? São ambiciosos, são produtivos, são previsíveis, são obstinados, são flexíveis, são inibidos, eles ficam pouco à vontade com a sua própria sexualidade, com a experiência sensual, eles são um pouco inexpressivos e até desligados, e são emocionalmente frios, tá? Isso é o tipo QI puro, ok? Agora, vamos para os homens de inteligência emocional altíssima, tá? É aí a outra polaridade. É o outro lado da gangorra, ok? Como é que eles são, os homens de grande inteligência emocional? Eles são socialmente equilibrados, eles são comunicativos, eles são animados, eles não são inclinados a receios nem ruminações, eles são engajados com causas, eles assumem responsabilidades com facilidade, eles têm visão ética, eles são solidários, eles são atenciosos em seus relacionamentos, eles sentem-se à vontade consigo mesmo, com os outros e com o universo onde vivem. Meu povo, minha pova, o que vocês acham que é a pessoa mais agradável aqui? Contem pra mim. Quem que é? Oi, Áurea, você chegou aí e nem te vi. Boa noite. O que vocês acham que é ali mais agradável de se lidar? Entendam, não existe ninguém puro assim, tá? O que você vai encontrar aí fora? O que você vai encontrar na sociedade? Pessoas com um pouco disso e um pouco daquilo. Mas percebam, quem desenvolve um pouco mais a inteligência emocional fica mais agradável. Percebe? Vocês perceberam? Agora, esse tipo de homem QI puro, de repente ele é um perfil maravilhoso para trabalhar em altos postos de uma empresa, né? De um cargo executivo que exige uma certa dureza, né? Na persona. Então, esses aspectos atendem em situações distintas. Você pode usar isso a seu favor. Ah, hoje eu não vou estar tão inteligência emocional, hoje eu vou estar mais QI. Né? Quando você se conhece, você pode escolher como que você vai desfilar, aonde, com que tipo de inteligência, o que você precisa naquele momento. Eu precisei ser um pouco menos um pouco menos de inteligência emocional, porque... um pouco menos emocional, no caso, porque estava me prejudicando. Aí eu vim para essa parte do racional, porque a gangorra estava desequilibrada, tá? Agora, vamos conhecer as mulheres. Vamos saber como é que são as mulheres. As mulheres com QI alto, tá? As mulheres de QI alto, elas têm confiança, são esperançosas, são fluentes em expressar suas ideias, valorizam questões intelectuais e estéticas, são introspectivas, são inclinadas à ansiedade, à ruminação e à culpa e hesitam em exprimir sua raiva explicitamente. Agora vamos para as mulheres de inteligência emocional alta. São assertivas, expressam-se de modo direto, são positivas com relação a si mesmas,
Para elas, a vida tem sentido, assim como os homens são comunicativas e gregárias, expressam seus sentimentos de maneira adequada, são brincalhonas, expansivas e abertas à experiência sexual, raramente sentem ansiedade ou culpa, tampouco são tendenciosas a ruminações e a preocupações. Agora eu te pergunto, vocês sentiram uma leve diferença entre homens e mulheres, principalmente na parte do QI? Eu não sei se é a testosterona que faz isso com eles, sabe, gente? A gente tem muitos hormônios. Nós mulheres, a gente tem um repertório de hormônios que deixa o nosso jeito, né, bem mais instável. Porém, eles são mais assim, né? Até quando tá mais pro QI. Não sei se vocês perceberam. Se não, depois vocês vêm no gravado e façam essa reflexão de novo, tá? Então, esses perfis que eu mostrei aqui, eles são puros. Eles são puros. Você não vai encontrar esses extremos andando por aí, a não ser que seja um psicopata, sei lá, um sociopata. Mas geralmente você vai encontrar pessoas ou com a gangorra desequilibrada ou transitando muito bem nessa balança. Tá? E é isso que eu quero com esse treinamento, que a gente flua bacana nessa balança para usar a nosso favor, dentro das nossas profissões. Eu falei aqui no começo da live, a pessoa que tem esse treinamento, o que vai fazer de transformação com ela? Né? Ah, Danile, se eu fizer esse treinamento, se eu fizer essa mentoria aí, primeiro, você vai dar consciência aos pontos de dor do cuidador. E quando você faz essa varredura de consciência das dores que você vai passar ou que já passou na trajetória como cuidadora, você já consegue ficar com o cérebro mais ligado para a apreensão dessa habilidade da inteligência emocional. Quando você está sob influência das dores, você não utiliza a sua inteligência emocional muito bem. Então eu preciso fazer essa varredura. Tá? De dar luz, de dar consciência para os pontos de dor do cuidador e tal. Quando a gente chega na segunda parte da mentoria, que é essa parte do treinamento, o que começa a acontecer? Que eu percebi na primeira edição e na segunda da jornada da nova cuidadora, né? Com as minhas mentoradas. Que elas estavam lidando melhor com a equipe multidisciplinar do idoso. Que elas estavam sabendo lidar com os responsáveis familiares dos assistidos, ou seja, o relacionamento interpessoal melhorou, e aí elas perduravam mais tempo naquele emprego. Elas estavam sabendo lidar melhor com doenças crônicas, com a fragilidade do ser humano, elas estavam sabendo lidar melhor até com as doenças neurodegenerativas, que elas não veem melhor, elas só veem pior e sabem lidar melhor com isso, né? Porque é triste a gente ver uma pessoa decair. Principalmente quando é uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente sabe quem ele foi no passado, né? Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi um desembargador definhar. Um cara extremamente inteligente. Eu já vi um diretor da Petrobras definhar de Alzheimer. Quem aguenta ver? O familiar não aguenta. Ele é o primeiro que precisa desse tipo de habilidade, né? Outra coisa que começou a acontecer, a cuidadora começou a se sentir segura, a se autovalorizar, a precificar os seus serviços, a saber se posicionar na hora da contratação dela, né? Dentro do treinamento também, como é um grupo de mentoria, elas formam uma egrégora com um propósito maior, que é deixar um legado para os mais velhos, né? Que é cuidar da qualidade de vida, da autonomia, da manutenção da funcionalidade daquele idoso, né? Isso vira um propósito na vida delas. A Geronto me trouxe muito mais esse propósito do que eu já tinha, ok? Percebi que elas começaram a melhorar a vida em casa também, porque a partir do autoconhecimento, da autoconsciência, elas ficaram menos reativas, né? Menos sobrecarregadas do trabalho, e aí elas poderiam atuar melhor com os filhos, com o marido e com tudo mais. Elas passaram a passar mais segurança para os próprios idosos em relação aos cuidados, né, os processos do cuidar. Elas pararam de carregar pesos e bagagens emocionais
do idoso, do familiar do idoso, porque eu era uma esponja, eu era meio assim, né? Eu absorvia tudo pra mim, nem sabia por que eu tava cansada, às vezes o plantão foi maravilhoso, eu até dormia no plantão e não sabia por que eu tava cansada. Eu descobri depois. É de tanto carregar peso emocional que não me pertence. E eu conheço muitas cuidadoras assim, e graças a Deus eu tô podendo ajudá-las. E, no mais, você aprende como funciona seu cérebro e, a partir desse conhecimento do funcionamento do seu corpo, você usa isso a seu favor. Então, olha, gente, é só maravilhosidade acontecendo depois desse tipo de habilidade desenvolvida. E a gente vai desenvolvendo isso junto. Gente, é maravilhoso, tá? É maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu nem sei explicar. Se eu não conseguir convencer vocês hoje de que essa habilidade é muito próspera, é uma super habilidade do futuro. Quem não tiver isso na vida, eu não sei o que vai acontecer, porque uma vez aprendido isso, é sucesso, prosperidade e felicidade. Isso eu posso garantir para vocês, tá? A transformação é exatamente essa. Para finalizar, o que eu vou pedir para vocês? Vem lá, tá, gente? O post do sorteio. Vocês têm que participar, vocês têm que se cadastrar lá no treinamento, vocês têm que botar o e-mail de vocês no link da minha bio. Vocês têm que estar no dia 2/12 na Masterclass da jornada, porque senão vocês não vão ganhar o PDF, tá? E o PDF do sorteio é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O PDF do sorteio é esse. Eu fiz esse livro com muito carinho, esse book, o que a nova cuidadora deve saber. São 5 temas escolhidos por mim a dedo, tá? Que eu acho de fundamental importância para otimização e melhoria significativa do processo de cuidados. Tá certo? Então, dá uma olhadinha lá, dá uma curtida, dá uma lida na legenda desse post para vocês entenderem melhor como é que vocês podem ganhar esse PDF no dia 2/12, às 20 horas. Dezembro vai ser uma comemoração em grupo do meu aniversário. Dia 14 eu faço aniversário. Eu quero já estar com a listagem das novas cuidadoras em mãos. Eu quero quero abraçar vocês, quero dar boas-vindas, tá? Eu tô muito feliz porque esse projeto foi o meu primeiro projeto digital aqui, né? Foi o projeto da mentoria e ele só vem evoluindo com o tempo. Ah, obrigada, querida, obrigada. Daqui a pouco eu te mando um zap lá, tá bom? Eu vi que você mandou mensagem, mas eu tava aqui na live, tá bom? Um beijo para todas vocês, para quem assistiu um pouquinho no ao vivo e para quem vai assistir no gravado. Comentem aí a melhor sacada de vocês hoje. Entendam, essa é uma habilidade do futuro. Vem comigo que você não vai se arrepender, tá certo? Até quinta-feira que vem. Continuamos as aulas, tá? Até a Masterclass da jornada. Toda quinta-feira, às 18 horas aqui. Beijo!